Muito bem, nós vemos aqui esse texto citado por Marcos, ele também é citado por Mateus e Lucas, em outros evangelhos. Bartimeu era um homem cego e mendigo. Ele estava praticamente abandonado pelas pessoas, talvez pelos familiares, pela sociedade, alguém rejeitado, totalmente. E ele estava diante de uma grande oportunidade de mudar a sua vida, e ele não perdeu essa oportunidade. Ele percebe que Jesus de Nazaré, ele estava passando com a multidão e os discípulos muito próximo dele. E ele, percebendo que era Jesus, ele começa a clamar. Começa a chamar a atenção de Jesus, começa a provocar a proximidade de Jesus. E ele começa a dizer: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E alguns ali repreendiam a Bartimeu. Quem sabe os discípulos mais religiosos, talvez algumas pessoas ali da multidão, repreendiam para que ele se calasse, para que ele não fizesse tumulto, para que ele não chamasse tanta atenção. Mas só esse cidadão sabia a dor que ele tinha, sabia o problema que ele carregava, sabia da sua situação, do momento em que ele enfrentava. E ele rompeu com esses preconceitos, ele rompeu com as barreiras, ele rompeu, quem sabe, com os limites que as pessoas lhe colocavam, e ele ousa a continuar buscando a atenção de Jesus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou, ouvindo esse homem, pede para que as pessoas o aproximassem dele. E Jesus pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? O que você quer que eu te faça? E era muito óbvio, Imagina você perguntar para um cego o que você quer que faça para ele. Óbvio que ele diria que queria enxergar, que quer enxergar, Mas Jesus precisava que ele se posicionasse. Jesus precisava que ele expressasse ali a sua fé, o seu desejo. E muitos de nós não entendemos isso. Às vezes nós não buscamos a Deus porque dizemos: Deus sabe de nossas necessidades, Deus sabe do meu problema, Deus sabe da minha vida. E isso é uma verdade. Mas antes de nos abençoar, antes de Deus fazer algo por nós ou em nós, Ele quer nos ter. Ele quer ter o nosso relacionamento, Ele quer a nossa aproximação, a nossa amizade com Ele. Então às vezes falta isso em nós. Às vezes falta nós nos aproximarmos de Jesus. Às vezes falta nós clamarmos como esse homem clamou, para que Jesus faça algo. Jesus, Ele pode fazer qualquer coisa, irmãos, na nossa vida. Qualquer coisa. Ele pode mudar qualquer situação. Mas é necessário a nossa fé estar em ação. Se a nossa fé, se o nosso crer não estiver em ação, é quase que impossível algo acontecer. Mas quando a nossa fé está em ação, nosso crer, tudo
se torna possível, tudo se torna possível. E aí Bartimeu fala para Jesus: eu quero tornar a ver, eu quero voltar a ver, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse que a sua fé lhe salvou, a sua fé lhe salvou. Em outras palavras, a sua fé lhe curou. Em outras palavras, a sua fé lhe mudou a sua situação, mudou a sua realidade, mudou o momento que você está vivendo. Foi a tua fé, ela te salvou por completo. Salvou dessa situação, te salvou a sua alma, salvou o seu espírito, salvou você dessa realidade que você está vivendo, transformou a sua vida. A sua fé te salvou. E imediatamente a Bíblia fala, Bartimeu tornou a ver e seguia Jesus estrada afora. Aleluia. Então, meus irmãos, o Evangelho, ele causa isso em nós. Ele muda a nossa perspectiva de vida. Ele muda a nossa realidade. Ele muda a nossa mentalidade. O nosso modo de ver a vida. Aqui fala de uma cura física, Mas isso é muito mais profundo do que apenas a cura física. A visão dos olhos naturais. Mas ela muda totalmente a nossa perspectiva de vida, nosso entendimento espiritual, nosso entendimento sobre Deus, sobre as coisas de Deus. As escamas de nossos olhos, elas caem por terra e a luz brilha diante de nós. As coisas passam a ter sentido. As coisas passam a ser verdades. Tudo fica colorido, realmente. Tudo fica colorido, tudo passa a ser verdade. Nós deixamos de viver o preto e o branco. Nós deixamos de viver apenas a superficialidade. Nós deixamos de viver a religião, os dogmas. E nós somos mergulhados no rio de Deus. Nós somos abraçados pelo Senhor. Nós somos amados verdadeiramente quando o Evangelho chega em nós. Mas quando há disposição, quando há desejo em nós, quando há sinceridade, quando nós clamamos por Ele, Ele se aproxima, Ele se achega a nós, Ele nos ouve e Ele deseja nos mudar, transformar realmente. E quando Ele nos transforma, nós lançamos a capa fora, como Bartimeu fez. Essa capa representa as imundícias, representa a incredulidade, representa o nosso passado, representa aquilo que nos impede, representa todos os empecilhos, as correntes espirituais, todos os tipos de pecados ocultos, não confessados, não resolvidos. Essa capa representa tudo que nos aparta de Deus. E nós nos lançamos aos braços do Senhor, acreditando, crendo, com sinceridade em nossos corações, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa casa, que Ele é o nosso Pai, que Ele é quem nos guarda, quem cuida de nós verdadeiramente. Eu não sei como você está, meu irmão, minha irmã, como se encontra a sua vida física, emocional, espiritual, a sua vida conjugal,
quem sabe a sua vida financeira, a sua saúde. Eu não sei como você se encontra. Esse homem, ele ousou clamar por Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele alcançou misericórdia. Ele alcançou misericórdia. O evangelho, meus irmãos, não é para os perfeitos, não é para os santos. O evangelho é para os que creem. Para os que creem. Esse homem, humanamente, ele era impuro, indigno. Humanamente, ele não merecia. Segundo a religião, ele não estava apto para desfrutar de Jesus. Mas o evangelho é para os que creem. Não é para aqueles que têm uma vida moral aparentemente perfeita, uma vida religiosa impecável. Também é quando eles se arrependem, né? Também é quando eles deixam tudo isso e creem no evangelho, que apenas Jesus salva, que apenas em Jesus está a salvação, o conforto, a resposta para os nossos problemas. Então, se dobre diante de Deus, busque com intensidade esse amor, essa misericórdia, sem reservas. Ele está de braços abertos. Ele quer ouvir o seu clamor, Ele quer ouvir você chorar, Ele quer ouvir você clamar por Ele. Isso deixa Jesus apaixonado. Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Então, seja humilde, independente do que você está vivendo, do problema, da situação, do momento. Seja humilde e invoque o nome de Jesus. Ele há de te abraçar, meu irmão. Ele há de te socorrer. Ele há de te dar refrigério. Eu tenho certeza que Deus não se aparta dos quebrantados de coração, como diz a palavra, mas é necessário nós clamarmos por Ele. Essa tarde eu quero orar por você, meu irmão, e abençoar a tua vida. Senhor, no nome de Jesus, nós oramos pelos nossos irmãos que nesse momento se encontram diante de uma situação irreversível, talvez, um problema em alguma área que já não tem mais solução. Mas a última palavra é do Senhor. A última palavra é do Criador dos céus e da terra. É daquele que fez todas as coisas. É daquele que trouxe à existência todas as coisas. É o Senhor quem dá a última palavra. Eu oro por esse cidadão, Senhor, que está preso nas drogas. Essa pessoa que está presa, Deus, na depressão, não consegue se libertar. Essa pessoa que está pensando em se suicidar, em abandonar a esposa, abandonar o esposo. Essa pessoa, Senhor, que está no cárcere há tantos anos, sem sequer receber uma visita. Que a tua graça possa alcançá-la. A tua graça possa alcançá-la. Eu oro por essa pessoa que está no leito do hospital, quem sabe em casa mesmo, já desenganado pelos médicos, já fez tudo o que era possível humanamente, mas não houve resposta. Mas a tua graça jamais vai desamparar, jamais abandona, jamais se acaba a tua graça. Por isso nós oramos, Senhor, para que o Senhor possa banhar essa pessoa com o teu amor, encher essa pessoa
com o teu amor, assim como o Senhor abraçou Bartimeu, curou Bartimeu, transformou a vida dele. Que o Senhor possa fazer isso na vida dos nossos irmãos ouvintes. No nome do Senhor Jesus, que a tua palavra possa se tornar verdade, 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 Senhor, uma verdade concreta,